Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de agosto de 2025, 5/8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorraio. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, divulga, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua crescente, da lunação de Leão, do dia 24/7, a lua em Sagitário, indo final de Sagitário, lá pelas 14 horas, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Capricórnio. E ela já está fazendo oposição a Vênus em Câncer, quadratura a Marte, finalzinho de Virgem. Amanhã amanhã à noite, Marte começa o seu movimento em Libra, horário de Brasília, né? Fazendo quadratura também a Saturno e Netuno retrógrado em Áries. Então, tensões. Tensões, tensões, tensões. E aqui é interessante o seguinte, essa lua crescente, final de Sagitário. No primeiro movimento dela em Sagitário, eu falei de liberdade, libertar-se, né? E aqui, esses últimos 10 graus do signo, esses últimos 10 graus do Sagitário, aumenta essa força de liberdade, de libertar-se, de querer ser livre. E ainda nesse querer ser livre tem a vontade também, ou tem o movimento de querer ser dono da verdade, Sagitário. Então, emocionalmente, sentimentalmente, a pessoa fica nessa pegada de liberdade, ser livre, libertar-se, libertar, né, justiça, e, ao mesmo tempo, tem essa onda de ser dono da verdade. O Sagitário é regido por Júpiter, né? E Sagitário e Júpiter tem muito a ver com os conhecimentos superiores. Então, as universidades, por exemplo, tem a ver com Sagitário e Júpiter, e eu entendo que talvez é por aí também que tem essa energia de Sagitário e Júpiter movimentar nesse sentido de ser dono da verdade, porque na universidade tem as faculdades de cada curso, e se juntar tudo, digamos assim, aspas, pelo menos em nível acadêmico, estão todos os conhecimentos ali, né? Porque o conhecimento está na vida, está no planeta. Mas Sagitário gosta de ficar soltando as suas flechas, então solta fora das instituições acadêmicas também, e aí acaba conectando também com esses conhecimentos, e daí junta com a sabedoria, que também existe em Sagitário, e se a pessoa não consegue ser justa com ela mesma e justa vivendo a vida, ela começa a entender que é dona da verdade, e aí até promove a injustiça, né? E junto com essa história da liberdade, que é o enfoque que eu quero falar mais, é entender que, olha só, agora está indo para Capricórnio, Sagitário. Sagitário vai para Capricórnio. Capricórnio fala muito de respeito, responsabilidade. Então, liberdade sem respeito e sem responsabilidade não é liberdade. Entende? Querer ser justo, desenvolver tudo de uma maneira justa, sem respeito e sem responsabilidade também não rola. Então, quer dizer, desenvolver e viver liberdade, mas com responsabilidade. Primeiro tem que, na verdade, ali, quando chega em Capricórnio, é que vai ver se essa liberdade é possível de ser. Porque quando chega ali em Capricórnio, tem o respeito, tem a responsabilidade, essa liberdade realmente acontece.
E aqui nessa oposição com Vênus em Câncer, Vênus rege Touro, rege Libra e está em Câncer. Câncer é um signo que tem muito a ver com nutrir. Touro é a mesma coisa, ali, os alimentos, alimentar-se é touro. Então os valores ali dessa história da nutrição, sobretudo emocional, sentimental, para a própria pessoa e também nas relações e nos relacionamentos. Olha aí, ó, relações e relacionamentos vai pedir liberdade com respeito e responsabilidade. Percebe? E na quadratura com Marte, Marte já indo para Libra, e Marte está num grau ali em Virgem que é bastante desafiante, 29º grau, muito desafiante, porque muitos estudos e muita literatura fala que é muito difícil, alguns colocam até mau agouro no 29º grau, como se fosse ruim. O entendimento meu ali desse desafio dele, muito forte, esse 29º grau, porque é justamente a passagem de um signo para o outro, né? E de um grau para o outro, está indo de um grau para o 30º grau, que é o 0 grau. Entende? Então, quer dizer, no que está indo para o 30º, está indo para o 0. Então, é uma passagem, é uma transição de um movimento, de uma egrégora, de uma qualidade, de um elemento para o outro, nos signos. E ainda envolve a força do planeta que está contido nesse assunto. Então, o desafio se torna mais forte ainda, e no caso aqui, é justamente desenvolver essa liberdade, essa justiça, final de Virgem, de uma maneira bem observada, analisada, organizada, com equilíbrio, já que está indo para Libra. Entende? E aí vai sim promover o justo e a justiça no sentido claro da palavra, né? E nessa quadratura com Saturno retrógrado em Áries e Netuno retrógrado em Áries, pede mais ainda o desafio, mais ainda de responsabilidade, de respeito, de estrutura, de amadurecimento e mais ainda não deixar de perceber os valores da alma, do espírito e da espiritualidade nessa aplicação de ser justo ou da própria lei. Porque Sagitário são as leis. Então, quem vivencia a lei, as instituições religiosas, as instituições acadêmicas, universitárias, que tem a ver com Sagitário, com esse princípio da liberdade e de ser justo, conhecendo, tendo conhecimento e sabedoria para esse exercício, quando rolam os desafios desses, são mais interessantes porque aí vai comprometer quem está nesse movimento a realmente mostrar que sabe da história, que conhece o assunto, que está tendo uma visão. Visão tem a ver com Sagitário, visão. Que está tendo uma visão ampla das coisas. Percebe? Uma visão que sai daqui e vai lá para o espaço. E aí roda 360 graus. Olha a expansão. Expande. Né? Sagitário, Júpiter tem essa coisa da expansão. Aí a história do movimento também, movimento livre, movimento da liberdade, porque é tudo muito espaçado, os passos são longos. Entende? E a visão também é longa. E o soltar a flecha, o arco que solta essa flecha também é para um horizonte, para outro horizonte, para outro horizonte, outro horizonte. Então, os horizontes, sobretudo aqui nesse plano do planeta Terra. Então, hoje, falando de visão, a cura para tanto desafio é justamente olhar para esses desafios no sentido de entendê-los, compreendê-los, aprender com eles. Entende, compreende, aprende, atua e é. Percebe?
E aí vai dar conta melhor. E indo para Capricórnio, já que tá indo para Capricórnio, então fazer esses movimentos, mas já preparando para também começar a ter um movimento de paciência, de responsabilidade e de respeito. Porque nesse grau ali, essa relação com a energia, com a egrégora do signo de Capricórnio já está acontecendo. E aí ficam mais fortes ainda essas quadraturas aí, assim que entrar em Capricórnio, quer dizer, depois das 14 horas, horário de Brasília. Entende? Então, mas já está pegando, já está valendo, tanto é que já está acontecendo a oposição e as quadraturas. Então, desafios, quadraturas antes de 90 graus, bastante desafiante, entende? Vai olhando para a dificuldade, para o desafio, aprendendo com ele, vai conversando com a dificuldade, com o desafio e aprendendo com ele, entende? E no que, de novo, Sagitário a ver com a visão, no que olha para esse desafio, o processo de cura, em função do desafio do emocional e do sentimental da pessoa, acontece. Então aqui está muito assim, do espaço dessas instituições acadêmicas e religiosas para o espaço, e caminhando para o espaço dos objetivos de vida, como a pessoa quer ser vista, o profissional, o trabalho, percebe? É por aí. Junto com o eu, primeira pessoa, e junto também com o outro, os relacionamentos. Certo? Essas são as informações. Para saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se você quiser fazer o seu mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação, que eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, orientação vocacional, astrologia empresarial, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.